Gente, o que eu busco aprender? Por que eu busco aprender mais sobre produtividade, né? Por que há anos eu tenho desenvolvido aí uma busca incansável para aprender mais sobre métodos que otimizem o meu tempo? Primeiro, porque ele, né, as técnicas ou a produtividade mantém o meu foco, me ajuda muito com o meu foco. Por quê? Eu tenho não digo uma deficiência de foco, seria mais ou menos assim, né? Eu acho que eu posso falar isso. Eu fui diagnosticada há 5 anos atrás, depois de algumas consultas com especialistas, com TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. E depois disso, eu falei, olha, eu preciso lidar com essa ansiedade além da conta, né? Então eu vou precisar estudar métodos que me ajudem a otimizar mais as minhas tarefas, a gerenciar melhor isso tudo, para que de alguma maneira eu me sinta menos ansiosa, né? Eu sempre fui uma pessoa mais agitada, uma pessoa organizada até com as minhas tarefas, mas como a ansiedade é além da conta, eu realmente precisava de ajuda para arrumar essa questão, né? Então, a produtividade me ajuda muito em relação ao foco, ela me ajuda a ficar mais equilibrada emocionalmente e também me traz mais clareza do que eu tenho para fazer, mais clareza das minhas tarefas, né? Me dá mais uma sensação de controle em relação ao que eu tenho para fazer. O que geralmente acontece? É aqui que é o problema, né? Eu não sei se isso acontece com você pode deixar aqui nos comentários também, mas o problema em relação à produtividade, primeiro deles para mim é que a gente confunde muito rotina com monotonia, tá? A segunda questão é que a gente se distrai muito facilmente. E terceiro, a gente se sente nos sentimos muito esgotados ou frustrados. Eu apresentei essas problemáticas aqui para vocês e agora a gente vai trabalhar cada uma delas, tá? Mas geralmente é isso que acontece. A gente confunde muito rotina com monotonia, então a gente odeia aquela sensação de assim, ai meu Deus, tá chegando segunda-feira e vai começar tudo de novo, eu vou ter um monte de coisa para fazer, e a gente acaba confundindo o que é rotina e monotonia, e isso traz uma sensação de uma sensação ruim, né? Que é a síndrome da segunda-feira, basicamente isso. A gente se distrai fácil também com as nossas atividades e isso acaba esgotando muito a gente. Só que para a gente resolver essas problemáticas aí, primeiro a gente precisa entender e conceituar o que é monotonia e o que é rotina. Eu tive o privilégio de conversar com o Cortella, Mário Sérgio Cortella, um baita de um filósofo, um baita de um educador aí no Brasil, eu sou fãzaça dele, e ele tem uma explicação para monotonia e rotina, e eu aprendi isso com ele, que eu nunca mais esqueci. E ele fala o seguinte: monotonia é a morte da motivação e da criatividade. Já a rotina é a padronização das ações, tornando-a mais eficiente. Inclusive, a gente vai falar sobre eficiência aqui, mas presta atenção nessa frase do Cortella. Monotonia é a morte da motivação e da criatividade. Já a rotina é a padronização das ações, tornando-a mais eficiente. Monotonia é quando a gente faz a mesma coisa todo dia do mesmo jeito. Isso a gente não gosta. Aliás, ninguém gosta, né? É chato pra caramba mesmo. Agora, rotina é a redoma que protege você. A ordem das coisas que protege você, que te faz bem. Quando a gente sai da rotina, e mais do que nunca a gente entendeu o que é sair da rotina nessa quarentena, e eu não sei vocês, mas eu diariamente eu tenho que trabalhar essas questões de rotina na minha vida, porque senão a gente sai do controle, sai da sanidade mental. Porque a nossa vida ficou toda bagunçada. Então as pessoas surtam, as pessoas se sentem mal, as pessoas se sentem desprotegidas. É por isso que a rotina é algo bom. Horário para levantar, horário para comer, horário para dormir, né? Tem essas coisas que são pilares básicos da nossa rotina que sustentam, inclusive, a nossa vida emocional. Então, há uma diferença entre rotina e monotonia.
tá? Monotonia realmente não é uma coisa que a gente gosta e nem é uma coisa legal. Agora, rotina é uma coisa que a gente precisa, nós precisamos de rotina. Olha a questão da importância da rotina, e esse cara aí, o Amir Klink, eu também tive o privilégio de conversar com ele, de entrevistá-lo. Ele tem um livro excelente que se chama Não Há Tempo a Perder. Se você quiser procurar aí na Amazon, enfim, na internet, dá uma procurada nesse livro, é fantástico, fantástico. Amir Klink, para quem não conhece, na década de 90, ele fez aí uma coisa extraordinária, né, para a humanidade, que foi atravessar o Oceano Atlântico a remo, sozinho e sem GPS, num trajeto aí agora eu esqueci os quilômetros, mas eu sei que foram 100 dias. Ele conta isso, inclusive, em um outro livro dele, 100 dias, que chama esse outro livro, e ele conta dessa experiência dele. Mas o Amir, quando eu conversei com ele, a gente falou muito sobre procrastinação, sobre medo, sobre desafios e também sobre liberdade, porque a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: ô Amir, quando você estava lá no mar, sozinho, né? Você, seu barquinho, aquele mar sem horizonte nenhum, né? Você não conseguia nem ver nada do outro lado. Você se sentiu livre, né? Como foi isso? E ele falou assim: Bianca, quando eu sentei ali naquele barco, meu primeiro dia foi de me sentir totalmente livre, né? Eu não tinha conta para pagar, ninguém ia encher minhas paciências, eu podia fazer o que eu quiser. Ele disse que fez isso até o 5º dia. Depois ele não suportou mais. E aí ele lançou essa frase, que inclusive está lá no podcast do Coisa Sobre Você. Ouçam essa entrevista. É muito rica em insights e tem muito a ver do que a gente está falando aqui nessa aula de hoje. Ele falou o seguinte: a falta de fronteiras não significa liberdade. Pelo contrário, é uma escravidão. Se você não tem limites, não tem como você definir o que é liberdade. Uau! Isso aqui é fantástico, isso aqui é uma explosão de insights, porque a gente acha que liberdade é fazer o que você quiser, é fazer o que eu quiser, e não é. Liberdade, na verdade, é você estabelecer fronteiras, e a rotina faz isso, ela estabelece fronteiras pra gente, e nos traz segurança. Isso é muito importante, tá bom? Já de começo eu vou falar o seguinte aqui pra você, o meu objetivo aqui com esse aulão é abrir a tua cabeça para algumas verdades e então começar a introduzir elementos da produtividade. No final dessa aula eu vou te dar 2 ferramentas básicas para você já começar a aplicar no seu dia a dia, né? A partir de hoje, se você quiser, para que de fato a produtividade ela faça sentido aí na sua vida, tá bom? Deixa eu passar aqui, pronto. Gente, rotina é uma questão de necessidade humana. Você não pode esquecer disso. Monotonia é uma coisa, rotina é outra. Rotina a gente precisa, é uma questão de necessidade. Então, foca aqui, beleza? Rotina é uma questão de necessidade. Bom, uma outra problemática nossa, né, é que a gente se distrai muito facilmente. E você já sabe que uma das coisas que mais distrai, que mais rouba, né, o nosso tempo são as redes sociais. Rede social ou redes sociais são o cemitério do nosso tempo, tá? Não adianta, a gente acaba matando muito tempo. Daqui a pouquinho eu vou falar o que a gente pode fazer em relação a essas problemáticas aqui. Mas por que a gente se distrai facilmente? Porque a gente desperdiça muito tempo nas redes sociais, esse é um comportamento pós-moderno, né, da nossa sociedade líquida, segundo Bauman. Uma outra questão que nos distrai facilmente, a gente não tem clareza das coisas, tá? E aí, quem não tem clareza, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, a gente não tem ferramentas básicas, ou não tem consciência básica, ou não trabalha conceitos básicos para entender para onde nós estamos indo, né? Isso acaba nos distraindo muito. É aquela sensação de assim, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não sei por onde começar. E aí você começa uma tarefa e de repente você pula para outra e pula para outra. Aí você abre o teu computador, você abre várias janelinhas e começa uma tarefa e não termina. E vira aquela bagunça, né? E isso vai te gerando mais ansiedade, isso vai te deixando mal.
e você acaba não sabendo para onde você está indo, tá? E aí é uma vida ocupada demais, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. E uma outra coisa que acaba distraindo muito a gente, deixando a gente, bloqueando a gente, né? Ou impedindo a gente de desenvolver melhor a nossa produtividade e realmente cumprir o que a gente gostaria de cumprir, é que se eu não tenho uma agenda, eu viro a agenda de alguém. Anota essa frase aí. Se eu não tenho agenda, eu viro a agenda de alguém. Então vamos lá. Para a questão do cemitério do tempo, o que a gente pode pensar ou fazer já de imediato? Uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado muito é determinar os momentos para checar as minhas redes sociais. Isso eu aprendi anos atrás. E eu fui desenvolvendo essas questões de horários para checar as redes sociais, né? Isso está dividido em blocos no meu dia, ou pode estar dividido em blocos aí no seu dia também. Mas determinar os momentos que você vai checar as redes sociais é muito interessante, porque você acaba tendo consciência, né, do quanto tempo você gasta com redes sociais. Eu uso um aplicativo hoje muito interessante que se chama Stay Focus. Eu não vou conseguir escrever aqui para vocês. Bom, eu posso escrever aqui, ó. Pera lá. Stay Focus. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse aplicativo, Stay Focus. Vou deixar aqui, ó. É um aplicativo muito legal para bloquear as suas redes sociais no momento que você quer focar em alguma tarefa em especial, tá? Então, anota o nome desse aplicativo aí, que é muito bacana. Bom, o que a gente pode fazer em relação à nossa falta de organização, né? Coloquei aqui. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Vamos lá. Eu tô mudando várias telas aqui, gente, por isso que tô meio lenta aqui no processo de raciocínio, mas para a próxima eu vou melhorar isso aqui, tá? Mas deixa eu tirar aqui, pronto. A pergunta que você precisa fazer, se é que você nunca pensou nisso, talvez tenha pensado, mas não tenha agido, eu vou lembrar você disso, tá? Mas uma pergunta, assim, que é muito importante, é crucial, quais são suas 5 atividades prioritárias para amanhã? Ai, Bianca, tem que ser 5? Não necessariamente. Pode ser 4, 3. Pode ser 6, 7. O bom é que 5 é uma média, né? Tem gente, não tem como você colocar 20 tarefas, tá? Mas as 5 principais tarefas para amanhã é algo que já te ajuda a organizar, tá? Então, se você não sabe por onde começar, essa pergunta, quais são as suas 5 atividades prioritárias para amanhã, ela deve ser respondida hoje. É um desafio, tá? É um desafio para você já. E agora, para a questão ou problemática, se eu não tenho agenda, eu viro a agenda de alguém, é você aprender a dizer não. A maior característica, ou se não uma das principais características de uma pessoa que realmente preza pela produtividade, é você aprender a dizer não, né? Uma vida produtiva é a arte de dizer não. A gente leva essa questão do dizer não como algo muito bruto, né? Muito ruim. Ai, vou dizer não para os meus amigos, vou dizer não para o meu chefe, vou dizer não para minha família. O dizer não, às vezes, é uma coisa muito mais gentil do que você dizer sim sem compromisso. Inclusive, foi um post que eu fiz essa semana lá no Coisa Sobre Você, né? O dizer sim para tudo acaba gerando muita culpa na gente, porque a gente acaba abraçando o mundo que a gente não quer abraçar, né? A gente acaba abraçando tarefas que a gente não quer realizar, né? Com medo de dizer não, com medo de chatear e tudo mais. Às vezes, o sim chateia muito mais, porque você não vai dar conta de toda essa sua agenda, do que um não gentil, né? Um desdém, ou dizer um não sem educação. Tem toda uma técnica para você dizer não. E a gentileza ou a empatia ajuda nesse dizer não, né? Enfim, não vai ser o foco da aula de hoje, daria uma aula só para isso,
né, com boas técnicas para a gente aprender a dizer não, mas fica com isso aí, ou melhor do que fica, foca nisso aí, ó. Até deixei essa foca aqui para você. Eu só quero lembrar vocês que eu vou mandar isso aqui que eu tô te passando através da ferramenta Jamboard, que é uma ferramenta maravilhosa que eu uso para a criação de conteúdos, ou pelo menos para organização de ideias. Eu vou mandar isso aqui para você que se inscreveu no aulão, eu vou mandar por e-mail, tá bom? Então, não se preocupe. Uma outra problemática é em relação ao nosso esgotamento e às nossas frustrações. Por que a gente acaba se esgotando e se frustrando tanto em relação ao nosso mar de atividades aí, em relação à nossa rotina? Porque se ocupar não é produzir. Essa é uma das maiores verdades sobre produtividade, e eu aprendi isso no livro O Essencialismo, que é esse livro aqui, ó, que eu deixei na tela. Dentro desse livro, você vai encontrar também essa imagem, onde o autor do livro, o Greg McKeown, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas o Greg, ele fala sobre foco. E aqui ele fala que essa vida aqui, ó, uma vida de várias flechas, onde a gente atira para tudo quanto é lado, é uma vida de ocupação. Você faz várias coisas, mas sem foco. Uma vida produtiva é uma vida de foco, é uma vida monotarefa, tá? Então é você começar e é você terminar. Aliás, há vários estudos aí comprovando, né, de que pessoas monotarefas produzem mais do que pessoas multitarefas. Por quê? Porque quando você começa e você automaticamente termina, você foca em uma tarefa só, a sua mente, ela não pula, ela não sai de sintonia, seria isso. Porque quando você pula de uma tarefa para outra, essa transição de uma tarefa para outra faz com que você perca energia neuronal, faz com que você tenha percas significativas de concentração. Então, essa transição faz com que você perca tempo. Quando você foca em uma tarefa só, o seu cérebro ele mantém o flow, né? É um pensamento fluido, é uma continuidade ali do processo de execução. Então, isso é muito importante da gente saber também. Deixa eu mudar minha tela aqui. Talvez veio um insight aqui na minha cabeça. Eu não estou sendo produtiva nessa aula com vocês, porque eu estou com 4 janelas abertas aqui, e aí eu tô tendo que mudar. E essa troca de janela também faz eu ficar improdutiva aqui em relação à exposição dessa aula. Mais uma questão para a gente aprender aqui. Muito bom. Na próxima eu vou mudar esse esquema, que talvez eu use uma outra ferramenta de streaming, que fique mais fácil. Bom, mas vamos lá. O que é produtividade então, Bianca? Resumidamente, eu quero passar mais rápido aqui o conteúdo, os slides, para a gente já ir direto para a ferramenta e também para a parte de perguntas. Produtividade é dizer não. É a arte de dizer não, como a gente acabou de colocar aqui. Produtividade é organização, é um método que te ajude a trazer para você mais clareza, para onde você está indo, né? Produtividade é foco no que é importante. Tem até um livro, né, A Tríade do Tempo, não trouxe uma foto dele aqui, mas você pode procurar, fica como dica de leitura, onde o autor ali, o Christian Barbosa, ele apresenta ali questões importantes, circunstanciais e urgentes. Essa é a Tríade do Tempo. E ele fala, olha, 70% do seu tempo precisa estar focado nas coisas importantes. 10% nas coisas urgentes, e aí mais 10%, é isso? Não, 80% importante, 10% urgente e 10% circunstancial, né? E é ali onde a gente encontrou aqui também a técnica do essencialismo, né? O essencialismo, ele também fala sobre isso, né? E o nosso foco precisa estar nas coisas mais importantes. E produtividade é eficiência. Essa palavra, ela há poucos dias se tornou mais clara para mim depois de uma conversa com o meu esposo. Meu esposo é engenheiro de produção. Deixa eu mudar a tela aqui para ver vocês um pouquinho.
O meu esposo é engenheiro de produção, ele vive nesse meio corporativo. E é muito legal porque eu sou jornalista e sou produtora de conteúdo, e ele é engenheiro de produção. Ou seja, os dois mexem com produção, tem esse ponto em comum, mas em áreas diferentes. Então, quando a gente conversa, é muito legal porque as mesmas ferramentas que eu uso para o jornalismo, na questão de produção de conteúdo, ele também usa na parte de engenharia, né? De máquinas, produção de produtos, aviões, né? No caso dele, ele trabalha na parte de engenharia aeronáutica, né? E aí a gente começou a conversar sobre eficiência, o que seria algo eficiente, né? E ele falou que eficiência para o meio industrial, né, para o meio corporativo, seria basicamente esse esquema aqui que eu vou explicar para você. Eu coloquei uma máquina aqui, um motor, né, mas só para exemplificar. Mas o que ele começou a me explicar? Ele falou assim, olha, tem tudo dentro, né, tem essa máquina no meio, tem o que entra e tem o que sai, correto? Então vamos fingir aqui que o que entra é água líquida, né? E o que sai deveria ser a água condensada ou os cubinhos de gelo. Para que isso aconteça, tem que existir o quê? Um processo, correto? E o que é esse processo? Ali para você ter a maior eficiência, né? Que foi a palavrinha aqui que eu coloquei para vocês. O que é eficiência? E já coloquei aqui em rosinha, né? Reduzir perdas, é justamente isso. É nesse processo você diminuir as perdas. Ou seja, o que entrou aqui foi 100% de água. Ela passou nesse processo, né? Nas engrenagens e tal, teve todo um processo aqui. Saiu aqui a água condensada, que foi o meu objetivo nesse processo. Porém, eu tive uma perda aqui, né? De 5% de água. Entrou 100% e aqui tem 95%. Ou seja, eu perdi 5%, tá? O que a gente precisa entender dentro da nossa vida, né? Isso aqui eu tô falando dentro de um processo de máquinas, né? Em um processo industrial, mas é que dentro da nossa vida também há perdas. Correto? Dentro do nosso processo de gerenciamento do tempo, há perdas. Por que há perdas? Porque dentro da nossa rotina há imprevistos, há questões urgentes, há problemas. Entendeu? Tem várias coisas aqui. Vou até escrever aqui para você de verdinho aqui, ó. Tem urgências. O que mais que tem? Tem improvisos. O que mais? Tem problemas, né? Isso aqui vai tudo entrando aqui, ó. Tudo entra aqui, correto? Só que o que acontece? Você precisa de um processo, você precisa de técnicas, você precisa de ferramentas que te ajudem a diminuir essas perdas que você tem com urgência, com improvisos, né? Com improvisos e imprevistos, né? Na verdade, essa foi a palavra que eu queria usar aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui, né? Improvisos não, vamos lá, imprevistos. Imprevistos. Vamos apagar improviso, porque vida improvisada ninguém quer, né? Imprevistos. Então a gente entra essas coisas, passa num processo, a gente tenta diminuir as perdas disso aqui, tá? Ou seja, produtividade, gente, não tem nada a ver com autoajuda, ou é um negócio que está sendo discutido na modernidade, né? Na verdade, o termo produtividade ele foi emprestado da área industrial. Tá? E a gente teve uma maior discussão sobre eficiência e sobre produtividade na Revolução Industrial, por exemplo. Né? A gente que está aqui na Inglaterra e o meu esposo, eu tive que estudar, a gente teve que estudar um pouquinho a história, né, da Revolução Industrial, até para entender um pouco mais sobre a cultura inglesa, e é exatamente isso, é uma cultura de eficiência, né? E essa eficiência tem a ver com isso aqui, a redução de perdas, para que o máximo que entrar aqui saia aqui também, só que nunca vai sair 100%, né? Mas que saia o máximo, né? O melhor, o suprassumo. E isso a gente pode levar para a nossa vida também, tá? Na verdade, é um baita de um exemplo isso pra gente, né? Deixa eu ver aqui rapidinho quem tá participando, deixando aqui os comentários. Gente, pode ir deixando as perguntas, tá bom? Eu já tô terminando e aí a gente já vai para a parte das perguntas também. Vocês já podem deixar escritas aqui, porque daí eu já posso ir lendo e respondendo, tá bom?
Preciso disciplinar o primeiro passo, olho as redes sociais a qualquer hora. Tem dia que muito, tem dia que nada. Olha aí, interessante, um desequilíbrio, né? Legal. O pessoal tá participando aqui. Vamos lá. Por que eu abri todo esse contexto aqui? Porque, para mim, existe uma pequena diferença, não uma diferença, mas existe uma questão que a gente precisa deixar claro: produtividade e vida produtiva. Produtividade tem mais a ver com os métodos, né, com ferramentas básicas de gerenciamento da nossa rotina, de agenda, técnicas básicas de organização de tarefas. Mas vida produtiva, ela vai muito mais além. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só que a questão, o grande lance da questão é que as ferramentas de produtividade, elas fazem com que você melhore o processo, olha aí, para você diminuir essas perdas e dar mais espaço na sua agenda e na sua vida para questões, para a vida produtiva. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar aqui para você? Que o que você deveria priorizar na sua vida é uma vida produtiva. E não focar só em agenda, em como você organiza suas tarefas diárias e tudo mais. Não é só isso, é também, mas não é só isso. Por quê? Porque a produtividade vai te levar para algo muito maior, que é o que eu chamo de vida produtiva. Nosso aulão aqui se chama aulão de vida produtiva, certo? É isso que eu tô mostrando aqui para você, ou seja, com o básico de organização da sua rotina, com o básico de organização das suas tarefas diárias, você comprime isso, né? Porque você tem que fazer. Não tem como você fugir. Não tem como você dar um X sei lá, na organização da sua casa. Não tem como você dar um X nos seus filhos. Não tem como você dar um X na organização das tarefas, né? Ou num X nas tarefas domésticas. Tem muita gente querendo dar um X nessas tarefas, mas não dá, porque senão como é que faz, né? Você não vive dentro da sua casa. Não tem como você dar um X na tarefa de ir ao supermercado, sabe? Não tem como você deixar de fazer essas coisas, mas tem como você otimizar esse tipo de tarefa ou essas tarefas todas que são tarefas de ocupação, tá? Você organiza isso, você cria uma rotina, né? Essa redoma que vai te trazer mais segurança, que foi e eficiência, conforme o Mário Sérgio Cortella colocou, tá? Otimizar é o mesmo que eficiência? Sim, faz parte do processo, é isso mesmo. Otimizar tem a ver com melhorar o processo para que ele se torne mais eficiente, tenha menos perdas, é isso mesmo. Então, eu estou tentando mostrar para você que você, com essas ferramentas, você diminui essas ocupações e abre mais espaço para o que eu chamo de vida produtiva. O que é vida produtiva? É uma vida de clareza sobre mim. Por isso que o Coisa Sobre Você, esse perfil dedicado lá no Instagram, ali é um espaço onde eu criei para falar sobre produtividade, sobre criatividade, sobre espiritualidade e sobre emoções. Porque, para mim, essas são as coisas fundamentais aí para uma vida produtiva. Né, para uma vida produtiva, para uma vida que faça sentido, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, vida produtiva é onde eu quero chegar, o que eu gosto de fazer, né? Uma clareza sobre essas coisas. Quais são as minhas habilidades? O que eu tenho para aprender? O que eu vou continuar levando e o que eu vou deixar para trás, né? São coisas muito fundamentais. Por que eu digo que vida produtiva? Eu separo esse termo vida produtiva de produtividade, porque tem gente, eu conheço pessoas que são muito produtivas, organizadinhas com trabalho, tem agendinha, adora dar check lá, né, nas listinhas, tem uma lista toda colorida, bonitinha, tem agenda no Google, tem ferramentas, né, na internet ali que ajuda e tal, blá, 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 blá. Só que não tem uma vida produtiva. Não aplica essas ferramentas na vida. Entendeu? Não tem uma consciência básica sobre si. E para mim isso é fundamental, né? Ou seja, todo mundo que tem uma vida, a pessoa que tem uma vida produtiva, ela automaticamente sabe pelo menos o básico de ferramentas de produtividade diária. Agora, tem gente que sabe um monte de ferramentas de produtividade diária
e não dá esse passo para a vida produtiva, não coloca isso para a vida, entendeu? E é essa o meu objetivo, entendeu? Porque isso fez sentido para mim. Eu era sou uma jornalista, mas antes eu era uma jornalista com várias ferramentas assim de produção. Sempre fui organizada com o meu trabalho, vocês estão vendo os post-its ali atrás, né? Eu sempre adorei mexer com post-its, eu sempre anotei, sempre tive caderno, sempre fui compromissada com as minhas tarefas, só que na vida emocional eu não tinha muitos conhecimentos sobre mim. Eu não aplicava, eu não organizava os meus pensamentos pessoais, eu não tinha um caderno de anotação sobre a minha vida, sobre o que eu estava sentindo, entendeu? Tem várias questões que a gente precisa dar atenção também. Eu não vou entrar a fundo em ferramentas para a vida produtiva, tá? Mas só para deixar bem claro aqui o que eu penso em relação a isso. Já estou terminando, mas é isso aí. A questão é partir de ferramentas de produtividade, sim, que são ótimas, excelentes, maravilhosas, mas a gente precisa dar um passo maior, que é para uma vida produtiva, né? É isso aqui que vai ajudar a gente para uma vida produtiva também. Organização, dizer não, foco no que importa, vai te levar para uma vida produtiva. Também não, vai te levar para uma vida produtiva com certeza. Agora a gente vai para as ferramentas. Eu quero ver quem está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome, porque aqui no StreamYard eu não consigo ver. Vamos lá. O áudio tá bom, deixa eu ir lá para baixo, né? A padrão na monotonia, já estão perguntando aqui. Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas, tá? Se autoconhecer é fundamental. Muito bom. Gente, vão deixando aqui as perguntas de vocês, tá? Vamos lá para 2 ferramentas que eu considero, que inclusive tá aqui, ó. Tá ali, vocês estão vendo esses post-its aí? É basicamente o que eu trabalho diariamente ali na minha parede, é o que eu vou trabalhar aqui no Jamboard com você, que é basicamente como se fosse uma parede e vários post-its, né? Vocês viram que eu consigo movimentar os post-its aqui e tal, é bem legal. Eu uso essa ferramenta aqui para organização de ideias, tá? Se chama Jamboard, ó. Vocês podem ver aqui. Aliás, as ferramentas do Google são fantásticas, né? Mas vamos lá. Gente, como é que a gente faz o básico? Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Como é que a gente tem o básico aí para organizar a nossa rotina, as nossas tarefas diárias? Vamos para uma ferramenta prática. Eu chamo ela de tem que, né? Na verdade, deixa eu dar um outro nome de improviso aqui, porque essa é uma ela não é uma ferramenta, ela é um conjunto de ferramentas que te ajudam nisso. Então, basicamente, são 3 listas. A primeira lista é essa aqui. Tem que. Por que tem que? O que é isso, Bianca? Isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui é uma brincadeira em relação às várias tarefas que a gente tem para fazer no dia e que são aquelas tarefas que a gente fala assim, ai, tem que ligar para fulano, mas são tarefas que você não pode fazer naquele momento. Então, do tipo, você está na fila do banco e tem que ligar para o professor de matemática do seu filho. Mas você não pode ligar para o professor de matemática do seu filho na fila do banco, entendeu? Aí você, tem que ligar lá para o fulano. Tem que pagar a conta, não, mas você tem que pagar a conta do banco quando você está no supermercado, ou seja, é uma tarefa que não dá para você fazer naquele momento, tá? Então a gente colocou esse nome aí de tem que nessa lista, né? O que basicamente é essa lista aí do tem que? Tem que são tarefas gerais, tá? Então, tarefa 1, vou colocar tarefa só. Eu acho que fica melhor aqui para vocês entenderem. Vou mudar de cor também aqui, ó. E vou dar vários Ctrl Vs aqui. Essa lista aí, se você não tem ainda, faz no caderno, tá? Papel e caneta, gente, sempre serão ferramentas mais avançadas em tecnologia, tá? Papel e caneta, não precisa você fazer no Jamboard, como eu estou fazendo aqui, tá? Você vai pegar
uma listinha aí, o seu papel, a sua caneta. Se quiser pegar uma nota no celular, se quiser anotar no Jamboard, eu não sei onde você vai anotar isso, mas você precisa ter um espaço de uma lista geral, tá? Que é esse tem que. É uma lista geral. Pode ser? Eu vou colocar assim que eu acho que fica melhor para você, do que eu apelidar ela de tem que, porque é o que eu uso no dia a dia. Mas vamos colocar lista geral. Acho que vai ficar melhor, tá? Essa lista geral, que são várias tarefas aqui, é o momento de você descarregar tudo o que está na tua cabeça. Tarefas, desde pregar o botão na camisa do marido até entregar a dissertação de mestrado, tá? Tudo que vier à sua cabeça, lista, coloca mesmo. Pode ser que dê umas 50 tarefas aí, vai ficar enorme essa lista, tá bom? Se você nunca fez isso, experimente. Porque essa questão de você tirar aqui da sua cabeça, do seu cérebro e colocar no papel, ela faz com que você alivie as suas emoções. Estão falando aqui que o tem que ajuda na compreensão. Então tá bom, então eu vou mudar aqui. Porque às vezes eu falo, ai meu Deus, será que eu não tô falando besteira aqui? Então vamos lá, vamos deixar a lista do tem que. Aí assim a gente já fica... Esse aqui é o nosso vai ser o nosso segredo, então, tá? Beleza. Faz isso. Tem a sua lista geral, ok? Essa lista do tem que. Tem que fazer um monte de coisa. Lista mesmo, de verdade. Tem esse caderno, tem esse aplicativo, eu não sei onde você vai anotar. Depois você vai ter uma segunda lista, que eu tenho ali na minha parede escrito semana. Tá? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai transferir o que está aqui no tem que para sua semana. Então, por exemplo, todo domingo, 15 minutinhos antes de eu dormir, eu olho para minha lista do tem que eu joguei ali várias questões que eu sabia que iria para a próxima semana, ou tarefas pequenas, desde tomar mais água, tá? Porque às vezes eu coloco isso na minha agenda como coisa importante. Eu tenho despertador no celular aqui e tudo mais. Até fazer entrevista com fulano de tal para o podcast Coisa Sobre Você, tá? Tá tudo descarregado ali. Quando, domingo à noite, né, um dia antes ali da segunda-feira, que eu sei que eu vou dar start ali nas minhas atividades, eu olho para essa lista do tem que e eu falo, e aí, que atividades e tarefas são prioritárias e podem entrar nessa semana? Eu preciso fazer essas tarefas essa semana. E eu vou passando aqui, fazer entrevista com fulano, ligar para fulano, sei lá, pesquisar mais sobre tal assunto, ligar para minha família no Brasil, tomar mais água, tá? Eu tô viajando aqui na maionese, mas só para exemplificar. Beleza? Você listou de 50 tarefas aqui vai passar para, sei lá, umas 20, tá? Não é um número real. Talvez possa ser mais, talvez possa ser menos para você. Ok. Depois que eu fiz essa lista da semana, eu tenho o dia. Na verdade, está escrito ali na minha parede, fazer hoje. Ou hoje. Vamos colocar hoje. Beleza. Isso aqui eu fiz no domingo, tá? Eu transferi, tem aqui a minha lista de tem que é o meu depósito, é como se fosse uma dispensa. Você vai jogando lá, vai jogando lá. Não tem data, não tem horário para fazer nada. São só tarefas ali aleatórias. Na semana, não. Na semana agora já começa a ter mais clareza de data. Quando eu fiz essa lista aqui da semana, eu falo, tá, amanhã é segunda-feira. Quais dessas atividades aqui da semana eu preciso jogar ali para segunda-feira? Essa aqui e essa aqui, tá? Sei lá, ligar para o fulano, fazer o podcast Coisa Sobre Você e ligar para minha família no Brasil, tá? Um exemplo. Vou colocar mais umas tarefinhas aqui para ficar mais claro para você. Questão de quantidade. Ok. Essas 3 listas aqui, gente, elas são... É o básico do básico, tá? É o básico do básico. Por quê? Porque você tem clareza. Tem gente que não anota e não faz e não sabe para onde está encaixando essa tarefa e ela fica perdidaça, ela fica mal, ela fica esgotada, assim como eu falei.
né? A gente chega no final do dia esgotado. Você fez um monte de coisa, mas não fez o que você gostaria de fazer. Porque você virou agenda de alguém, porque você não deu prioridade para as coisas que você queria fazer e tudo mais, tá? Essa transição de tarefas, essa lista geral, depois uma lista menor com a lista da semana, e você passa da lista da semana e vê o que é prioridade para o seu dia, é essencial. É essencial, tá? Experimenta isso. Ó, deixa eu ver se eu consigo... acho que eu não vou conseguir transmitir isso aqui agora. Vamos ver se eu consigo. Pera lá. Vai ficar basicamente assim. Acho que agora eu vou conseguir sim. Ó. Fica assim, ó. Que eu chamo de DRD, né? Tarefas gerais, o descarrega geral. Aí, tarefas da semana, você vai reunir, né? O que de fato é prioridade para sua semana. E aí você vai distribuir nos dias, né? Para cada dia. Então, vai ficar basicamente assim, tá? Lista geral, todas as tarefas que vier à sua cabeça, né? Ou tem que. Lista da semana, olhar a lista geral e ver o que é prioridade na sua semana. E aí, a terceira lista é a lista do dia. Hoje eu tenho uma lista do dia, tá ali, ó. Inclusive tá escrito aulão vida produtiva, tá nas minhas tarefas do dia, né? A sua lista do dia, ela vai ser feita com base na lista da semana. Você vai ver o que é prioridade no seu dia, né? Então, basicamente isso. Agora, deixa eu voltar aqui, vamos lá, pera lá. Muita calma nesta hora. Deixa eu voltar aqui agora para vida produtiva. Pronto. Muito bem. Uma outra questão e uma outra ferramenta que eu quero passar para vocês, e aí a gente já vai para as perguntas, é essa ferramenta aqui, minha gente, que eu quero fazer com você neste momento. Opa, pronto. Aí, foi. É essa aqui, ó. Lá no Coisa Sobre Você tem sido muito interessante as pessoas interagirem comigo em relação à procrastinação. Que atire a primeira pedra quem não procrastina. Aliás, eu sou uma pessoa que fala assim, até foi um post que eu fiz no Coisa Sobre Você, lá no Instagram. Não se culpe por ser um procrastinador, porque todos somos procrastinadores em maior ou menor grau. O que a gente pode... Isso é natural, tá? Agora, não é porque é natural que a gente tem que considerar isso normal, né? Então, como é que a gente trabalha para a gente diminuir a procrastinação? Lembra do processo para a gente diminuir as perdas? A procrastinação faz a gente perder. Mas o que a gente faz para melhorar o processo e perder menos? Essa é a questão. Não tem como a gente entrar numa ilusão, e eu vejo gente ganhando rios de dinheiro com vários cursos, prometendo para você de que você, com técnicas, sei lá, milagrosas, você vai acabar com a sua procrastinação. Não dá, gente. É que nem acabar com o pecado. Não tem condição. A gente não dá conta disso, porque é algo muito natural. O ser humano já acorda procrastinando. É um negócio, assim, bizarro, é do nosso cérebro. Tem gente que procrastina menos e tem gente que procrastina mais, né? Tem gente que consegue reduzir ao máximo aí no processo, ter menos perdas. É isso, tá? Mas não tem como falar que você vai parar de procrastinar. Beleza. Dito isso, a questão da procrastinação é um problemaço para todo mundo, né? Eu mesmo procrastino e eu tenho que ter técnicas, eu confesso para vocês. É por isso que eu criei o Coisa Sobre Você, para poder compartilhar isso, para eu continuar aprendendo essas questões de produtividade que há 6 anos eu venho estudando. Mas o que me ajuda a diminuir as minhas perdas com procrastinação e realizar mais? Como é que eu dou conta do meu trabalho, né? Que são vários assuntos, várias frentes. Eu trabalhava com produção de televisão. O último projeto que eu realizei foi o Longeviver, que foi uma série de 26 documentários de meia hora cada um, com diferentes entrevistas. Eu entrevistei mais de 100 pessoas. Como é que foi organizar tudo isso, organizar todo esse conteúdo? E não procrastinar, porque eu tenho data, eu tenho prazo, eu tenho compromisso, né? E como é que eu organizo essas questões e como é que essa ferramenta me ajuda na questão pessoal? Sabe quando você tem uma tarefa, eu chamo de tarefa monstro. Isso aqui, ó.
monstro. Monstro. Certo, né? Monstro. Você tem essa tarefa monstro aqui. E é uma tarefa monstro que te assusta. Você fala, ai meu Deus, eu não acredito, ai, tem que isso para fazer, eu não vou dar conta. Já começa a bater um medinho, né? Você já começa, aí você já começa a empurrar com a barriga e você fala, ai, depois eu vejo isso. Por quê? Porque é um problema. E a gente não, né, não quer enfrentar o problema. A gente enfrentar o problema dói, né? Pode doer menos, pode doer mais, mas alguma dorzinha vai ter. Então a gente acaba procrastinando, você não quer, né, lidar com aquilo. Uma coisa básica, antes de eu entrar nessa ferramenta propriamente dita, a pergunta que eu sempre me faço, essa tarefa que eu já estou querendo procrastinar, ela dura quanto tempo? É menos de 5 minutos? Se durar menos de 5 minutos, se a duração dela tiver 5 minutos do tipo, ligar para fulano, resolver alguma coisa, consertar alguma coisa na pia da cozinha, não sei, estou viajando aqui nos exemplos. Mas se essa tarefa demorar menos de 5 minutos, faz. Naquele momento. Porque 5 minutos, gente. Só que aí você vai acumulando várias tarefas de 5 minutos e aquilo vai te chateando de um jeito. E se você concluir essas tarefas pequenininhas, você já mostra para o seu cérebro que você pode realizar e isso te dá uma sensação tão boa de satisfação e realização que você acaba encarando tarefas maiores, tá? Já fica aqui a minha dica. Agora vamos lá para essa ferramenta. Aqui tem uma tarefa monstro. Sei lá qual é a sua tarefa monstro. A minha era produzir o Longeviver, tá? Era produzir o Longeviver. Vamos colocar aqui então, vai. Longeviver. Beleza. Qual é a lógica? A lógica é você transformar essa tarefa enorme aqui em tarefas menores. Então, vamos de cima para baixo. O que eu já fazia? Eu me perguntava o seguinte: quais 3 tarefas, pelo menos, vão me ajudar a realizar o Longeviver? Então tá aqui, né? Minha tarefa monstro. Quais outras tarefas vão me ajudar a produzir o Longeviver? Então vou pensar aqui. Bom, gravar entrevistas. Definir temas. Que mais? Definir temas e deixa eu ver. Definir entrevistados. Entrevistados, tá? Tô viajando. Não necessariamente foi isso, mas estou aqui tentando mostrar para você a técnica, tá? Beleza. Já não tenho uma tarefa Longeviver para fazer. Eu tenho aqui 3 tarefas agora: gravar entrevistas, definir temas e definir entrevistados. Interessante. Tá. Para gravar entrevistas, o que eu preciso fazer para gravar essas entrevistas? Aí eu diminuía isso aqui ou quebrava isso aqui para mais 3 tarefas. Isso aqui não é regra, tá? Quem sabe você pode ter um pouco mais até do que 3 tarefas. Para mim fazia mais sentido isso aqui. Tá. Para eu gravar entrevistas, eu preciso equipamentos. Então, agendar equipamentos. Agendar entrevistas. Agendar cinegrafista. Que era basicamente tarefas reais mesmo, era o que eu tinha que fazer no dia a dia, tá? Deixa eu diminuir aqui para fazer mais sentido aqui no espaço. Beleza.
Pronto, para caber aqui para vocês. Beleza, definir temas. Bom, definir temas. O que eu preciso fazer para definir temas? Eu preciso livros, né? Pesquisa em livros. Vai me dar insights para definir esses temas. Eu preciso assistir vídeos. Ok? E eu preciso de mentorias. O que são mentorias? Conversar com pessoas que estão na área de longevidade. Elas vão me dar ideias para poder definir temas. Ok? Isso também eram tarefas reais, era o que eu realmente fazia. Tá, e para definir os entrevistados? Para definir os entrevistados, eu assistia vídeos. Deixa eu ver, definir entrevistados... assistia vídeos, né? Tinha documentários, na verdade, porque eu pegava bastante histórias de que já foram para documentários, né? Então, assisti documentários. Docs. Pesquisas de matérias que me davam também ideias para entrevistados. E também eu vou colocar aqui redes sociais, porque muitas dicas de entrevistados vieram de redes sociais, as pessoas me mandavam isso. Entrevista fulano, Bianca, tem uma história incrível e tal. Então, muitas ideias de entrevistados vieram de rede social. Então, vamos colocar aqui, bem legalzinho aqui para caber. Beleza. Olha só, rapidinho aqui com você, eu tirei essa minha tarefa monstro aqui. Eu não tenho mais ela. Eu não tenho mais que fazer o Longeviver. Eu tenho o que agora? Eu tenho que agendar equipamento, eu tenho que agendar entrevista, agendar cinegrafista, eu tenho que ler livros, assistir vídeos, ter mentorias ali, assistir docs, pesquisar histórias e também perguntar em rede social se alguém sabe de alguma história legal para eu incluir no programa. Você entende? Agora eu não tenho uma tarefa, eu tenho 9 pequenas tarefas. 9 pequenas tarefas. Isso faz muita, muita, muita diferença para o seu cérebro. É o que realmente está aqui, ó, de fundo para você. Tá visível. Isso alivia as suas emoções. Por isso que ferramentas de produtividade diminui a sua ansiedade. Por conta disso. Porque você tá fazendo o quê? Do macro, você tá indo pro micro. O monstro agora não é monstro mais. Você vê que você sabe para onde você está indo. Você tem agora uma pequena tarefa. Você tem por onde começar. Sabe aquela pergunta? Não sei por onde começar? Agora você sabe. Certo? São 2 ferramentas aí que me ajudam demais. Uma é do macro para o micro e a outra são as listas gerais, semanal e diária. Ou a lista do tem que. Você nunca mais vai esquecer isso. Lista do tem que. Inclusive, aprendi isso com um mentor meu, grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, que é o Jerônimo Temer. Hoje é um dos maiores professores de produtividade do Brasil. Cara fantástico. Conheço ele pessoalmente, tenho um contato com o Jerônimo e muito legal, assim. Ele me ensinou bastante coisa. E basicamente, tudo que eu tô falando de ferramentas e de conceitos, o Jerônimo me ensinou bastante. Mas é basicamente isso, tá? Então, lista do tem que, semanal e lista diária. Vocês já faziam isso? Agora eu já vou para as perguntas aqui, tá? Deixa eu ir aqui para ver vocês. Vou tirar a minha tela. Gente, o que eu falei aqui fez sentido? Foi legal? Quero saber de vocês. Vamos lá, vou acompanhar aqui. Foi bacana? Serviu para alguma coisa? Muito bom. Não tô com... Aí, eu acho que aqui agora vai. Muito bom, a Ana Vanessa, legal.
Jardelma Rodrigues Massa. O vídeo vai ficar disponível? Sim, Cíntia, vai ficar sim. Aline Baeta, adorei a figurinha que você colocou, coisa sobre você, aquela coisa que tenho evitado. Ah, bacana, né? Que é uma montanha, né? Aquilo que eu tenho evitado, e aí e tem uma montanha bem pequenininha, aquilo que eu já fiz, né? Que é a sensação que a gente tem. Boa. Dei um print para sempre visualizar. Muito bom. Estou introduzindo o uso do Trello. Gente, Trello é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. Eu não coloquei aqui, mas procura aí, tá? No Google. É uma ferramenta free, dá para você usar, e ela tem essa questão de você fazer listas e você arrastar uma tarefa de uma coluna para outra. É muito bacana. Funciona bem assim com o mesmo conceito do Jamboard, que é isso aqui que eu estava usando com vocês, dos post-its. Mas esse aí é um post-it online, né? Uma boa ferramenta também. O Trello é uma ótima ferramenta. Eu uso mais em equipe. Eu também usei, inclusive o Longe a Viver foi todo produzido dentro do Trello, tá? Quem mais aqui? A Jardelma. É na mesma ideia do Trello? Sim. Exatamente. Agora, legal que vocês conhecem essa ferramenta, porque vocês podem jogar a questão das listas lá para o Trello e arrastar. Faz muito sentido. Ajuda muito. Sempre faço lista da semana, uma lista de tarefas do trabalho e outra lista com outras responsabilidades. Bacana, muito bom. Funciona legal para você? Elincimara. Elenciria. É isso? Elincíria? Não sei como se pronuncia, me perdoa. Elincíria, isso mesmo. Elincíria Matos. Diferente o seu nome. Legal, ela falou que faz várias listas aqui, né? Gostei do Tenquê. Você gostou do Tenquê? Tenquê é ótimo, né, gente, esse nome. Ajuda na compreensão, tá falando aqui. A Aline Baeta, ela tá dizendo aqui, a ansiedade, o perfeccionismo e o medo de errar, junto com a tag, tem me atrapalhado ultimamente na concentração. Isso aí é realmente um baita desafio, né? Principalmente agora na quarentena, os sintomas de TAG, crise de pânico e outros transtornos de ansiedade, o TOC também, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem se aflorado demais aí. Mas você citou uma palavra muito interessante, o perfeccionismo, né? Quem falou isso foi a Aline Baeta. O perfeccionismo, ele acaba travando muito a gente na execução das tarefas. Assim, é uma coisa que eu luto diariamente, com o perfeccionismo. Porque a gente acha que perfeccionismo é uma coisa que está ligada à perfeição, e não é. Porque você nunca vai fazer uma coisa perfeita, nunca. Não dá para estar 100% perfeito, entendeu? E o projeto Coisa Sobre Você, inclusive, é um projeto que há anos eu queria já ter lançado. Há anos eu consumo podcast, há anos eu queria ter um espaço só para falar sobre habilidades comportamentais, e eu estava adiando isso, adiando. Por quê? Não, primeiro tem que ter um espaço maravilhoso, primeiro tem que ter um microfone legal, primeiro eu tenho que, entendeu? Um monte de coisa. E eu já podia ter lançado esse projeto antes. É claro, tem toda uma circunstância. Agora eu estou vivendo a melhor circunstância para lançar esse projeto. Antes não era o meu foco principal. Agora porque eu tenho esse tempo mais hábil para poder produzir conteúdo, um conteúdo paralelo, né, à minha vida profissional. Mas essa ideia de perfeição, ela deixa a gente muito, muito preso, né? Porque você acha que para lançar alguma coisa você precisa estar 100%, né, pronto, e não tá, não vai estar. Você precisa aprender com o processo. E o Coisa Sobre Você tem me ajudado tanto nisso, tá sendo tão legal, porque assim, você posta uma coisa, às vezes você não tá no post que eu fiz, ou o podcast que eu gravei, não tá do jeito que eu queria. Mas não interessa, eu tô aprendendo e eu tô no processo de, nossa, da próxima vez dá para eu fazer melhor. Olha só, análise. Então é assim, você executa, você planeja, executa e avalia. Planeja, executa e avalia. Por quê? Essa avaliação vai fazer com que você faça uma melhor execução,
para aí você, né, ter um processo e depois uma avaliação. Então, planeja, executa, avalia. Aí depois dessa avaliação você vai planejar melhor, para executar melhor, depois para avaliar melhor e assim sucessivamente. É um ciclo muito de progresso, né? Então, uma coisa está ligada à outra também. Você citou o medo, né? Ansiedade, perfeccionismo e medo de errar me atrapalham muito. É isso mesmo, até porque você com medo de errar, você tem esse comportamento de perfeccionismo, tá? É isso mesmo. O que mais te ajuda a manter a concentração no trabalho? Legal essa pergunta. O que tem me ajudado muito na concentração do trabalho é fazer uma tarefa de cada vez. Eu foco 50 minutos numa tarefa. Às vezes eu fico até mais, mas pelo menos 50 minutos. O meu celular, ele fica longe de mim. Eu não respondo mensagens, ele tá sem as notificações, tá no Vibra. Eu esqueço do meu celular, tá? Esqueço. Durante os 50 minutos eu esqueço do meu celular e tento realizar uma tarefa. Uma tarefa. Então, se eu tenho que realizar no computador, eu vou bloquear os sites de redes sociais ou qualquer coisa do tipo e vou focar na minha escrita, ou na pesquisa que eu tenho que fazer, ou na gravação, enfim, uma tarefa de cada vez. Eu tento ser monotarefa. É muito difícil, gente, não tô dizendo que é uau, né, super fácil. Não, não é. Mas tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito. A vida é difícil, mas é sua. É uma responsa, cada um não precisa se culpar. A culpa não leva a gente a lugar nenhum, mas a responsabilidade leva. Então, quando você fala, peraí, tá ruim, então eu vou me responsabilizar por isso e vou fazer diferente. Então, fazer uma tarefa de cada vez é o meu fazer diferente, porque eu sou, na verdade, a minha natureza é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, tentar ser monotarefa me ajuda pra caramba. Ao celular, né? E também o que me ajuda na concentração do trabalho é saber o que eu vou fazer no dia. Isso me ajuda muito. Porque senão eu fico muito preocupada. Se eu não levantar e souber já o que eu tenho para fazer, isso já é um baita de um gatilho para eu ficar super chateada no dia e eu abraçar um monte de outras tarefas que não eram para eu realizar naquele dia. Então, quando eu sei basicamente as principais tarefas e tá colada ali, ó, na lista do hoje, quando aquelas tarefas ali podem até entrar algumas tarefas e pode ser que nem tudo que eu coloquei no hoje será executado naquele dia, pode ser que ela fique para amanhã ainda. Por algum motivo eu não consegui realizar. Não tem problema, eu não me culpo por isso. Mas pelo menos a maioria das tarefas que eu coloquei ali precisa ser realizada. Então como se diz, isso me ajuda na concentração, né? Porque eu sei para onde eu tô indo. Deixa eu ver aqui mais. Devemos fazer com o monstro o que você ensinou no quadro do Tenquê? Não. O Tenquê é só uma lista de descarrega. É ali onde você vai esvaziar a sua cabeça. Pensa que é uma despensa. Sabe despensa? Todo mundo tem um quartinho em casa, um lugarzinho, uma prateleira, que é assim, coloca lá, depois a gente vê. Não tem isso? O Tenquê é isso aí. Descarrega. Descarrega tudo, né? Todas as tarefas que você tem para fazer. Desde as pequenininhas até as grandes. É assim, deixa eu ver o que eu tenho para fazer. Descarrega. O DRD é isso, descarrega, reúne, tá? E distribui no seu dia. Então, descarrega total, depois na semana você reunir essas atividades. Peraí, então desse Tenquê, quais vão entrar? Deixa eu reunir essas tarefas aqui para essa semana. Beleza, você reuniu para a semana, e agora você vai distribuir nos seus dias, tá? É basicamente isso. Eu não vou entrar na questão do DRD, tem toda uma técnica do DRD, aqui é só um aulão geral. E aí enfim, já até passei bastante do horário aqui, mas eu vou gravar outras aulas para falar sobre temas bem mais específicos de técnicas de produtividade na rotina, mas também buscando essa vida produtiva. Então eu vou falar sobre gerenciamento da vida dentro do tempo, tá? Porque para mim é isso, é o que eu busco, é um gerenciamento da minha vida dentro do tempo. Porque eu não quero mais tempo, eu quero mais vida.
Esse é o meu objetivo, porque tem gente que se pudesse, compraria mais tempo. Inclusive, anos atrás eu vi uma pesquisa, né, onde uma amostragem grande, acho que mais de 3 mil pessoas entrevistadas, se elas comprariam, se elas pudessem, elas comprariam mais tempo. Muitas pessoas responderam que sim, e disseram lá quantas horas gostariam de comprar no dia. Pensa. É como se isso resolvesse o problema. O nosso problema não é tempo. Tempo, Deus deu 24 horas para todo mundo. É um presente. Agora, cabe a mim gerenciar a minha vida dentro dessas 24 horas. Isso eu tenho controle da minha vida, eu não tenho controle do Cronos, né? Eu não tenho controle do tempo cronológico, não tenho esse poder, né? Agora, da minha vida eu tenho, né? Esse é o objetivo. Deixa eu ver aqui. Fiquei pensando que padronizar ações também pode estar dentro da monotonia. Por isso perguntei se há padrão na monotonia. Tem padrão na monotonia, né? Porque, na verdade, eu acho que é muito isso, sabia? É você padronizar demais e isso te carrega, te tranca, te fecha, te deixa preso, né? Te deixa naquele negócio. Não, tem gente que faz. É que nem gente que trabalha no mesmo lugar há muito tempo, né? Eu, inclusive, conversei no Longe Viver com um senhor que ele entrou para o Guinness Book como a pessoa que mais trabalhou por mais tempo numa mesma empresa. Ele trabalhou 80 anos numa mesma empresa, ok? 80 anos. Ele entrou com 16 anos, ou seja, hoje ele tem 96, e ele trabalhou na mesma empresa com 80 anos. Ele é de Santa Catarina, tá lá no Longe Viver, história do seu Walter Ortmann. Só que assim, dentro do trabalho dele, é claro, ele teve várias funções e tal, mas segundo ele se dá bem com isso, né? Com essa monotonia da vida. Essa padronização. Ele tem bem... Eu acho que tem a ver também com todo um repertório de vida, contexto de época, tem tudo isso, né? Mas hoje eu acho que para essa nossa geração não dá mais, né? A gente ficar com essa questão de fazer tudo igual, todo dia a mesma coisa. Isso sufoca a gente, né? E acaba consumindo energia emocional, inclusive, e te desmotivando a fazer tantas outras coisas. Então, fazer a mesma coisa de um jeito diferente, já te ajuda. Te ajuda a ter outra motivação, porque você olha as coisas sob outras perspectivas, né? Isso te dá mais motivação. A gente estuda muito sobre isso em ADM, cada vez estou amando mais. Que legal, é isso mesmo. Administração, engenharia, tudo isso, né, a gente aprende essas ferramentas. É que nem eu falei, produtividade não tem a ver com coaching, gente, não tem a ver com autoajuda, não é isso. Produtividade é um conceito básico de processo efetivo das coisas, tá? É isso. Então, a gente aplica essas ferramentas que funcionam para tantas outras coisas, na natureza, inclusive, e no meio industrial, para a nossa vida, claro, com as suas devidas proporções e contextos. Mas é basicamente isso, né? Então, é uma coisa que eu tenho estudado, eu adoro isso, eu acho muito legal, quando a gente consegue aplicar uma coisa. Isso é criatividade. Por isso que eu falo sobre criatividade no Coisa Sobre Você também. Por quê? Porque criatividade nada mais é do que a habilidade de resolver problemas. Não é pintar quadro, não é saber desenhar, não é cantar bem, não é ser arquiteto, tá? Embora, sim, isso exige criatividade, claro, mas criatividade dentro do soft skill, né, dentro das habilidades comportamentais, é uma habilidade para você resolver problemas. E você fazer uma mesma coisa de uma maneira diferente, a mesma coisa de maneira diferente, para, né, ter uma mesma coisa com diferentes caminhos, é criatividade. É você resolver um problema, né? É você resolver um problema. A produtividade é um jeito criativo de resolver problemas. É isso. O que mais? Obrigada pela sua disposição, pela aula maravilhosa. Gente, eu acho que é isso, né? Tivemos aí... obrigada pela sua audiência. Ficamos aí com 26 pessoas do começo ao fim. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas basicamente isso. A Isabelle Paiva
Fernanda Castro, bênção esse aulão, excelente explicação, obrigada. Gente, que bacana, que legal que vocês gostaram, eu fico muito feliz. Me desculpa aqui toda a transição, eu estava me desconcentrando muito também com esse fone aqui. Da próxima vez eu vou otimizar melhor essas coisas. E é por isso que eu fiz uma aula fechada, porque aqui dá para testar, aqui dá para a gente conversar, aqui faz muito mais sentido, aqui eu posso ser eu, aqui eu abri o espaço da minha casa para vocês, para mim faz muito mais sentido. Eu gosto, eu adoro isso. E eu queria agradecer o tempo de vocês, a confiança de vocês, e obrigada pelo feedback que vocês têm me dado lá no Telegram e lá no Coisa Sobre Vocês, no Coisa Sobre Você também, lá no Instagram. Então aqui fica o meu convite, se você não me segue lá no Telegram, vai lá na bio do Coisa Sobre Você no Instagram, tem o link, você vai direto para o Telegram, ali eu gravo áudios diários para a gente conversar sobre temas que vocês escolhem lá no grupo, tem sido muito legal. Essa semana eu estou falando sobre espiritualidade em tempos de crise, todo dia um áudio novo lá para falar sobre esse tema. E no Instagram, todos os dias tem um post, uma reflexão bacana para a gente poder entender melhor sobre a gente. E tem o podcast também. Tem sido muito bacana, tem vários aí já que eu gravei, eu tô postando isso uma vez por semana, e também as minhas pílulas, que são as pequenas reflexões que eu tenho também, eu coloco lá. Acabei de colocar uma, inclusive, hoje. Se você tiver já o Spotify aí, Deezer ou Apple Podcast, já vai lá que tá disponível o episódio que eu deixei lá no podcast, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu carinho, que Deus abençoe você. Continuem conversando comigo, me dando feedbacks para que eu melhore cada dia mais, para que a gente possa crescer juntos, né? Nessa jornada, quando a gente vai de mãos dadas, fica muito melhor. O processo, lembra do processo? A gente aprende mais rápido, a gente ajusta mais rápido, a gente cresce mais rápido e a gente se ajuda, né? Eu acho que as relações, o mais bacana das relações é isso aí. Muito obrigada pela sua paciência, um beijo para você. Essa aula vai ficar gravada aqui, você pode rever. Eu vou tentar editar ela de alguma maneira e depois eu vou disponibilizar também um link no e-mail, tá bom? Um beijo para você, boa noite, fique com Deus e até a próxima.